Sabe, normalmente, quando o assunto é o planejamento sucessório, e a proteção de um patrimônio familiar que foi construído ao longo de décadas, a mente de quem analisa o caso vai direto para aqueles grandes vilões de cinema, né? Ah, com certeza. Aquelas disputas hercúleas e super amargas entre herdeiros. Exato, exato. Ou então taxas confiscatórias sobre mansões ou colapso de uma grande empresa da família. Mas assim, a vivência diária na trincheira da advocacia sucessória ensina uma lição muito mais irônica. E até um pouco cruel, eu diria. É, eu concordo plenamente. Porque na esmagadora maioria das vezes, o que trava completamente a transmissão de um patrimônio imobiliário milionário, sabe, aquele patrimônio limpo e cristalino, não é um grande litígio digno de novela. É um minúsculo problema móvel. Nossa, sim. O famoso efeito paralisante da burocracia invisível, né? É tipo isso. Um carro popular velho caindo aos pedaços que ficou esquecido numa garagem lá no interior, com o qual ninguém se importa há pelo menos uns 20 anos. Pois é. E no mergulho de hoje, o cenário que a gente vai destrinchar ilustra essa armadilha de uma forma quase cirúrgica. Vamos colocar sob a lupa o espólio da senhora Edilza de Carvalho. Um caso fascinante. Muito. Porque de um lado do tabuleiro, o acervo hereditário possui um ativo, assim, formidável. Um apartamento de altíssimo padrão, excelentemente localizado na região de Santo Amaro, na capital pernambucana. Um patrimônio sólido, né? Que, em tese, deveria fluir para as mãos dos herdeiros com a maior tranquilidade do mundo. Só que tem o outro lado da balança. Servindo como uma âncora de chumbo para todo esse processo, existe um veículo fantasma, um GM Corsa GL, placa KGG 9360. Um Corsa. Um simples carro popular de início dos anos 2000 que se metamorfoseou em um verdadeiro leviatã jurídico. E a nossa missão nesta análise de hoje é justamente mapear como desatar esse nó cego. Mostrar o caminho das pedras. Exatamente. Como a lei permite concluir essa sucessão, obter a indispensável e tão sonhada certidão negativa de débitos e partilhar o apartamento lá em Santo Amaro sem deixar que as dívidas impagáveis de um carro desaparecido contaminem a herança. É uma missão em tanto. E para entender o buraco negro em que essa família quase caiu, a gente precisa dar um passo atrás. Olhar para o exato milissegundo em que uma pessoa falece. É, porque a lei brasileira tem uma forma muito peculiar de enxergar esse momento, né? A famosa fotografia do patrimônio. Aquele instante inflexível onde o relógio simplesmente para. Para tudo. Isso, e a natureza jurídica de tudo que a pessoa possuía muda de figura num piscar de olhos. É, e o direito civil abomina o vácuo. Existe um princípio milenar que vem lá do direito francês chamado de saisine. O conceito da saisine determina que a herança se transmite aos herdeiros de forma automática, no instante da morte. Ou seja, não tem intervalo. Nenhum. O patrimônio não fica flutuando numa espécie de limbo jurídico, sabe? Esperando o fim do inventário, a boa vontade de um juiz. O bastão é passado na mesma hora. E aí vem a parte dolorosa para as famílias, né? Pois é, o grande choque de realidade para quem está lidando com luto e papelada é que herança não é um menu onde se escolhe apenas a sobremesa. É um pacote fechado. Os bônus são transferidos, mas os ônus pegam carona no mesmo trem. Com certeza. O Estado não rasga as cobranças simplesmente porque o titular do CPF não está mais aqui, né? As dívidas acompanham a massa de bens. O que nos leva à regra das forças da herança. A Lei Civil, lá no artigo 1997 do Código Civil, estabelece um escudo protetor. Os herdeiros não precisam tirar dinheiro do próprio bolso, da própria conta bancária para pagar as dívidas de quem faleceu. Ufa, ainda bem. Sim, mas tem um outro lado. O limite da dívida é o tamanho da própria herança. O espólio responde pelo próprio passivo. E aí o risco, no caso do espólio da dona Edilza, se torna apavorante. Porque se esse Corsa fantasma acumular uma montanha de dívidas e multas, o Estado não vai penhorar o salário dos herdeiros, claro, mas tem todo o direito de mirar no apartamento de Santo Amaro. Exatamente.
O grande trunfo da família pode ir a leilão para quitar a dívida de um carro que ninguém vê há décadas. Até porque a trajetória desse Corsa, assim, a saga desse bendito placa KGG 9360, é um roteiro impecável sobre como pequenos favores informais se transformam em catástrofes administrativas irreversíveis. É um efeito dominó impressionante. Demais. O caos tem uma data de início, que é março de 2004. A dona Edilza financiou esse veículo no banco, assumindo 36 parcelas de R$ 326. E o objetivo passava longe de ter um carro próprio, sabe? Era só um favor. Só um favor. Uma ajuda financeira para o sobrinho, o Alder Roosevelt. O carnê e as chaves foram entregues a ele no dia 1. Só que o carro mal esquentou o motor com esse sobrinho. Naquele mesmo ano de 2004, o veículo foi despachado para o interior do estado. Lá para Sertânia. E isso, através daquelas negociações de boca que a gente sempre vê. É o clássico passar o carro para frente na base da amizade e da confiança. Ninguém pisa num cartório, ninguém reconhece firma, apenas entrega a chave e diz, olha, assume aí as parcelas. E aí a tempestade perfeita começa a ganhar forma. Lá no sertão, o carro foi parar na garagem de um terceiro, o senhor Alcino. E aqui temos um lampejo de documentação porque em setembro de 2005 existe um papel assinado pelo senhor Alcino assumindo toda a responsabilidade civil, criminal e financeira pelo Corsa. Mas, o problema crônico é que isso foi um acordo de gaveta, né? Um contrato de confiança que nunca chegou aos olhos do Departamento de Trânsito. Exato. E a odisseia não parou em Sertânia. Em 2008, o mesmo Corsa foi parado numa blitz da Polícia Rodoviária Federal, na BR-232. E quem estava ao volante? Nem o sobrinho, nem o senhor Alcino. Era um motorista chamado José Clebson. José Clebson. Aparece do nada. Do nada. O carro foi autuado por falta de licenciamento e seguiu viagem. E hoje, os boatos na família dão conta de que o veículo estaria sendo usado por um vereador lá na cidade de Custódia. O carro simplesmente evaporou no mapa de Pernambuco. Sinceramente, é uma peregrinação automotiva completamente descontrolada. E, diante de um cenário tão absurdo assim, onde o bem se perdeu no tempo, a gente entende que o herdeiro médio que senta na cadeira do escritório tem um instinto de sobrevivência muito claro. Ah, pergunta de $1 milhão. É a pergunta que sempre surge. A pessoa fala, mas... Doutor, e se a gente simplesmente fizer vista grossa? Deixa esse Corsa fora da papelada, ninguém sabe onde está, não tem valor comercial. Não seria mais inteligente focar num apartamento e fingir que esse carro não existe? Varrer essa bomba para debaixo do tapete? A tentação de omitir o problema é gigantesca nesses casos. Parece o caminho mais curto, mais fácil. O detalhe cruel é que os computadores da Secretaria da Fazenda e do Detran não esquecem, não perdoam e, principalmente, se comunicam em tempo real. Omitir o carro no papel do inventário não apaga a dívida que continua correndo solta no sistema. E muito além da dívida tributária, ceder a essa tentação é um verdadeiro suicídio na esfera civil. Porque omitir bens de forma intencional dentro de um inventário aciona a guilhotina de um instituto punitivo violentíssimo, chamado ação de sonegados. Uma ferramenta pesada. Muito pesada. A lei exige lealdade absoluta no momento de listar o patrimônio. Se um herdeiro tenta esconder um ativo ou um passivo de má-fé, a punição não é uma simples multa administrativa. Ele perde o direito à herança sobre aquele bem. E se for inventariante, então? Exato. Se a manobra for descoberta e tiver sido arquitetada pelo inventariante, que é a pessoa responsável por administrar todo o processo, ele é removido do cargo por deslealdade, e isso abre margem até para processos de perdas e danos pelos outros familiares. É uma dor de cabeça gigante. Então, assim, a transparência é inegociável. A família é obrigada a trazer o carro fantasma para a luz do processo, mesmo que seja apenas para declarar que ele é um buraco negro financeiro. É o preço de fazer a coisa certa. E a partir do momento em que o espólio age com a transparência exigida,
declara a existência do veículo e tenta resolver o impasse, a colisão com a máquina burocrática é violenta. Inevitável, né? Totalmente. Entrar no sistema integrado do Detran e da Secretaria da Fazenda de Pernambuco é entrar num labirinto desenhado para punir. Como a tal da venda de gaveta nunca foi formalizada no sistema, a máquina de gerar impostos nunca foi desligada. E a conta chega. E como chega? Numa pesquisa básica até o ano de 2016, esse Corsa já ostentava uma dívida superior a R$ 3.700. A conta inclui IPVA não pago, taxa de bombeiros, licenciamento anual acumulado, seguro DPVAT e as benditas multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, uma bola de neve de juros moratórios, multas por atraso e correção monetária sobre um bem que, olha, muito possivelmente já virou sucata e foi vendido como ferro velho há muitos anos. Com certeza. E a consequência dessa bola de neve é que o nome da senhora Edilza foi inscrito na dívida ativa do Estado. Houve negativação do CPF nos órgãos de proteção ao crédito, tipo Serasa, com débitos reportados na casa dos R$ 800 apenas referentes a tributos estaduais diretos. É um absurdo. E o alicerce que o Estado usa para ser tão implacável tem nome e sobrenome na legislação, viu? O Código de Trânsito Brasileiro e, no caso específico, a Lei Estadual de Pernambuco, número 10.849 de 92, que institui a responsabilidade solidária do IPVA. Mas vamos colocar o dedo na ferida desse Código de Trânsito, que é basicamente o terror de 9 entre 10 inventários no Brasil inteiro. O Estado realmente tem o direito legal de cobrar para sempre? Olha, na visão seca e fria do órgão de trânsito, sim. A regra do artigo 134 impõe que o antigo proprietário tem o dever legal de fazer a famosa comunicação de venda. Que quase ninguém faz nessas negociações de interior. Pois é. É preciso enviar ao Detran a cópia autenticada do comprovante de transferência dentro de um prazo estipulado. Se essa comunicação não acontece, o sistema entende por presunção que o carro continua sob a guarda daquela pessoa. O computador não tem intuição, sabe? Ele só lê dados. Exato. Ele não adivinha que as chaves foram entregues lá no interior do estado. Ele só enxerga o CPF que consta no banco de dados. E o gargalo se forma aí. Sem limpar essa pendência, a Secretaria da Fazenda trava a emissão da certidão negativa de débitos estadual. E aí trava o imóvel. Trava tudo. Sem a certidão negativa, o juiz ou o tabelião não autorizam o pagamento do imposto sobre a herança, que é o ITCMD. E sem o ITCMD recolhido, o apartamento de Santo Amaro fica aprisionado no inventário. O patrimônio milionário vira refém de um crachá desatualizado no sistema de trânsito. Faz o menor sentido o direito ser escravo de um banco de dados atrasado. Não faz, né? O Estado está cobrando impostos sobre uma posse que, factualmente, fisicamente, já não pertence àquela família há quase 20 anos. O registro no Detran não pode ser tratado como uma tatuagem permanente na pele do cidadão. Com certeza. Ele é apenas um aviso público, um mural de recados. Se o funcionário foi demitido da empresa há 20 anos e simplesmente esqueceu de devolver o crachá na portaria, a empresa não pode continuar mandando a conta da máquina de café para a casa dele. Perfeito. A realidade dos fatos tem que ter a capacidade de esmagar o que está escrito no papel desatualizado. E é exatamente isso que nos leva à saída do labirinto. Essa disparidade gigantesca entre a ficção do sistema do Detran e a realidade crua dos fatos é o oxigênio que a defesa precisa para salvar o apartamento. Então existe salvação? Existe. E não dá para pedir clemência ao Estado, né? É preciso usar o arsenal da jurisprudência superior de forma bem combativa. A cartada de ouro para virar esse jogo vem do Superior Tribunal de Justiça, através de 2 instrumentos poderosíssimos: a súmula 585 e o tema repetitivo 1118. Mas pera um pouco. Se o próprio Código de Trânsito tem um artigo dizendo com todas as letras que o antigo dono é solidariamente responsável pelas infrações até o momento de comunicar a venda, como é que um tribunal superior consegue desviar dessa bala? O Estado não está com a faca e o queijo na mão. Parece que sim, mas a sacada do STJ foi separar as águas.
A súmula 585 estabelece uma linha de corte cristalina entre o que é regra de trânsito e o que é regra de imposto. Ah, entendi. O Código de Trânsito manda nas multas, nos pontos na carteira, nas infrações administrativas e ponto final. O IPVA, por outro lado, é um tributo. Ele obedece a uma lógica completamente diferente, regida pelo direito tributário. Faz todo sentido. O Detran não pode usar um artigo que fala de infração de trânsito para criar uma escravidão tributária perpétua. O tema repetitivo 1118 veio justamente para complementar essa visão, estipulando que o que realmente importa para a cobrança do IPVA é descobrir quem tem o domínio real daquele carro no dia a dia. A verdade material sempre se sobrepõe à verdade formal do pedaço de papel. E é nesse momento que o direito tributário se curva para a beleza do direito civil. Sabe por quê? Porque para descobrir quem é o dono de verdade, a gente precisa olhar para o conceito da tradição, lá do artigo 1267. É um contraste gritante. Explica melhor essa parte da tradição para quem nos ouve. Claro. Se alguém compra um apartamento, a propriedade só muda de mãos quando o contrato é registrado lá na matrícula do cartório de imóveis. O papel manda em tudo. Mas para bens móveis, tipo um celular, uma geladeira ou um carro, a regra vira de cabeça para baixo. A propriedade se transfere pela simples tradição, que é o termo jurídico rebuscado para entrega física. Entregou as chaves do Corsa nas mãos do Sr. Alcino lá no sertão, acabou. A propriedade mudou de dono no mundo real. Não importa o que diz o sistema. Exato. O documento verde do Detran não tem o poder de criar a propriedade. Ele apenas anuncia para a sociedade o que supostamente aconteceu. Então, se a família conseguir provar que a entrega física ocorreu de verdade, o fato gerador do imposto desaba. E a grande vantagem estratégica do espólio da dona Edilza é que a família, mesmo ali na total informalidade, guardou rastros muito consistentes dessa tradição. O acervo de provas deles é uma blindagem formidável. Primeiro, existe aquela declaração rústica, mas valiosíssima, assinada pelo Sr. Alcino em 2005. Segundo, os Correios forneceram um aviso de recebimento, provando que os carnês de IPVA estavam sendo enviados e recebidos lá no sertão. A centenas de quilômetros de distância do endereço da falecida, né? Exatamente. E a pá de cal probatória vem agora. O auto de infração da Polícia Rodoviária Federal de 2008. Esse documento não é apenas um papel qualquer. Ele tem fé pública. Isso pesa muito. Um agente do Estado atestou sob as penas da lei que o veículo estava sendo guiado por um terceiro completamente estranho ao núcleo familiar. Essa teia de evidências prova a tradição de forma robusta e irrefutável. É o antídoto perfeito para afastar o fato gerador tributário do CPF da senhora Edilza. Com certeza. E com a teoria pacificada e as provas alinhadas na mesa, o desafio passa-se à execução processual, porque a teoria brilhante sozinha não libera certidão negativa, né? No tabuleiro do xadrez jurídico, a solução exige um ataque sincronizado em duas frentes diferentes. Um ataque duplo? Isso. A primeira investida tem que ser na via tributária, atacando o bolso do Estado. E o foco precisa ser muito preciso. Tentar iniciar uma caçada no interior para processar o Sr. Alcino, ou aquele vereador lá de Custódia, tentando obrigá-los a pagar o que devem, isso seria entrar num buraco sem fundo. Não dá. Seria ficar brigando contra fantasmas no interior do Estado, enquanto o patrimônio principal fica lá apodrecendo na capital. Exato, seria queimar os recursos do espólio numa briga inútil que não resolveria o bloqueio do apartamento hoje. O alvo real tem que ser a Secretaria da Fazenda e o Detran. O movimento correto é ajuizar imediatamente uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária contra o Estado de Pernambuco. O nome é comprido, mas a função é bem clara, né? Muito clara. O objetivo central dessa ação é esfregar as provas da tradição na cara do juiz e mostrar que o Estado está cobrando a pessoa errada desde 2005. O pulo do gato dessa estratégia processual é o pedido liminar. A ordem de urgência. Pede-se ao juiz uma ordem de urgência para suspender a exigibilidade de todos os débitos instantaneamente, mandar limpar o CPF da falecida e retirar o nome do Serasa e da dívida ativa.
Com a liminar deferida, o Estado é asfixiado processualmente e perde o argumento para reter a certidão negativa de débitos. A pista liberada. Sensacional. E enquanto essa ação tributária funciona como um ariete, quebrando a porta da burocracia, a Frente Civil entra com uma manobra extremamente elegante dentro do inventário. É a aplicação do Instituto da Sobrepartilha, prevista lá no Código de Processo Civil. É a válvula de escape. A lei tem uma sensibilidade muito interessante, sabe? Ela sabe que alguns bens são radioativos, ou estão em litígio complexo, ou são difíceis de liquidar. A regra permite que esses bens problemáticos sejam separados do resto do acervo limpo. A sobrepartilha funciona como uma verdadeira quarentena hospitalar. Se o braço do paciente está infectado, isola-se o braço para salvar os órgãos vitais. Exatamente. Separa o joio do trigo, para não deixar a família refém da lentidão do judiciário. Exatamente isso. Com a sobrepartilha deferida pelo juiz, a família consegue recolher o imposto só sobre o apartamento de Santo Amaro. Aí o juiz expede o formal de partilha e os herdeiros correm para o cartório de imóveis. Resolvido o problema principal. Resolvido. O apartamento passa para o nome deles, o patrimônio de alto valor está garantido, seguro e liquidado. Já o Corsa Fantasma, com toda a sua carga de problemas e incertezas tributárias, fica trancado nessa quarentena processual. Esperando o desfecho. Ele só será discutido e partilhado se é que vai sobrar alguma sucata para ser partilhada, né, num futuro distante, depois que a ação contra o Estado for julgada em última instância. O problema móvel perde o seu poder de âncora. Ele vira apenas um processo secundário, correndo ali em paralelo, mas sem o poder de travar a vida, o luto e a reconstrução financeira da família. É um isolamento cirúrgico impecável. E olha, para não deixar nenhuma ponta solta que possa gerar novas cobranças no ano seguinte, existe ainda um movimento adicional na esfera administrativa que a gente sempre recomenda. Qual seria? Diante da comprovação de que o veículo desapareceu no tempo, sem licenciamento há mais de 10 ou 15 anos, é imperativo requerer a baixa permanente do registro lá no sistema do Detran, alegando sucateamento ou perda total por decurso de tempo mesmo. Para parar a sangria, né? Isso. O argumento é o mais lógico possível. O Estado não pode ter a expectativa de gerar impostos para sempre sobre um bem que virtualmente já não existe. A baixa permanente estanca a sangria de novos impostos. Não limpa o passado, porque isso é trabalho para a ação declaratória que a gente comentou, mas impede que novos carnês de IPVA continuem sendo gerados no futuro. Encerra-se o ciclo desse pesadelo. É fascinante te ver a engenharia jurídica disponível para desarmar essas bombas. Especialmente quando há essa visão para conectar o direito civil, o direito de trânsito e o direito tributário. Tudo isso resolve o problema de hoje, claro, com muito suor e recursos processuais. Bastante suor. Mas assim, a reflexão que fica batendo na cabeça de quem trabalha com isso é a facilidade com que todo esse desgaste monumental poderia ter sido evitado lá atrás, sabe? Com um simples ato que não levaria nem 10 minutos. Nossa prevenção básica, né? O maior conselho prático que se pode extrair desse emaranhado todo para quem nos acompanha é sobre a letalidade de ignorar procedimentos burocráticos simples. Aquela preguiça que custa caro. Exato. A comunicação de venda ao órgão de trânsito não é uma sugestão amigável do legislador, gente. É um escudo de proteção patrimonial obrigatório. Vendeu o carro, entregou para um parente tentar pagar as parcelas, repassou para frente num negócio de ocasião. Tem que formalizar. No exato dia da entrega, é vital ir a um cartório, assinar a transferência, reconhecer a firma e garantir que o Detran seja notificado. Essa atitude que custa, assim, pouquíssimos reais, previne anos de bloqueios judiciais. A boa intenção, o desejo genuíno de ajudar um sobrinho entregando um carné não serve de defesa numa execução fiscal. O registro tem que ser um espelho imediato da realidade. Refletir a realidade nos papéis. Essa é a verdadeira essência da proteção de qualquer patrimônio, desde o menor até o maior. E esse caso da dona Edilza nos empurra para uma provocação final bastante incômoda, sabe? Deixa a gente pensando. Demais, porque se um humilde carro popular do ano de 2004, com parcelinhas de R$ 300, esquecido numa estrada de terra no interior do estado,
possui força destrutiva suficiente para ameaçar a herança de uma vida inteira, materializada em um apartamento nobre da capital. O que mais está escondido por aí? É de tirar o sono. Quantos pequenos favores informais e bem-intencionados as famílias não carregam nas costas sem sequer perceber o perigo? Aquela assinatura para ser fiador verbal de um compadre, aquele cartão de crédito adicional deixado com um amigo em dificuldades. Ou a conta bancária conjunta que nunca foi encerrada após o fim de uma sociedade comercial. Exatamente. Quantos desses pequenos e rotineiros atos de confiança não passam de verdadeiras bombas relógio, guardadas silenciosamente nas gavetas das famílias, esperando apenas o gatilho inescapável do processo de sucessão para explodir e paralisar o patrimônio de gerações inteiras. É assustador. Fica o aviso doloroso de que o famoso "deixa comigo, depois a gente assina" costuma custar muito, mas muito caro.